Estamos de volta com a lição de número 6, lição para o dia 11 de maio de 2025, com o título O Bom Pastor e Suas Ovelhas, classes de adultos com o tema do trimestre e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Texto áudio. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10,14. Verdade prática, Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Leitura bíblica em João 14, de 1 ao 16. É bom que você acompanhe com a leitura bíblica para que os tópicos fiquem mais alinhados com o que está dizendo o texto bíblico, tá bom? Nesta lição nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho de João, que destaca a figura de Jesus como bom pastor. E como bom pastor, ele protege, cuida, orienta, e guarda suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas. E também vamos ver a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Então, diferenciamos as figuras do bom pastor e do mercenário para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. A lição desta semana está organizada em 3 pontos principais. O primeiro ponto, Jesus como a porta das ovelhas, que permite o acesso ao aprisco e à salvação. O segundo tópico, o aprisco das ovelhas, simbolizando um espaço de segurança e proteção. E o terceiro tópico, a distinção entre o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, e o mercenário que as deixa em risco, baseado em João 10, 1 a 16. Esta aula apresenta uma descrição de Jesus sobre as qualidades de bom pastor e o seu relacionamento com essas ovelhas. É uma lição que destaca a liderança amorosa de Jesus e, ao mesmo tempo, ressalta a responsabilidade das ovelhas de identificarem a sua voz e atenderem ao seu chamado. Portanto, nessa primeira parte aqui, nós vamos ver e comentar Jesus como a porta das ovelhas. O contexto é o capítulo antecedido pelo capítulo 9, o 8, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Observamos que os fariseus estavam sempre atentos a uma falha, a uma possível falha de Jesus para acusá-lo e então entregar logo às autoridades. Neste capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. Jesus utilizou a parábola do bom pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos guias, falsos líderes, especificamente como mercenários. Então ele coloca aqui o bom pastor de um lado e os mercenários do outro lado. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presentes na profecia de Ezequiel 34, do 1 ao 10. Jesus, como o bom pastor, é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação. Porta das ovelhas. Vamos ver. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se 2 pontos principais. Vamos ver. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. João 10, 1 a 3. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. João 10, versículo 7.
Os primeiros versículos de João 10 sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta, João capítulo 10, versículo 7. Logo depois declara: eu sou o bom pastor, João 10, 11, e diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, quem deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar todo aquele que vem a Deus, que se arrepende dos seus pecados? Jesus, o bom pastor. Não houve outro que morresse em lugar dos pecadores, só Jesus. Por isso ele disse: eu sou a porta da libertação, a porta da salvação, a porta de entrada da graça, a porta que leva às mansões celestiais. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus que podem ser vistos aqui como falsos guias, falsos líderes, falsos pastores do povo, pois não cuidavam, nem protegiam, nem orientavam o povo de Deus. A mensagem da porta significa eu sou a porta. É bastante claro, existe apenas um caminho exclusivamente para entrar no reino de Deus, que é através da fé, a fé em Cristo. Então, ele é essa porta. Ele é a porta que dá para o caminho e o caminho que leva ao céu. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. Nosso Senhor é a porta pela qual os pecadores devem entrar pela fé, arrependendo-se dos seus pecados e aceitando a mensagem de salvação. O aprisco. Aqui diz parábola ou alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo Senhor é uma parábola. O que é parábola? Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, tudo aquilo que ele queria ensinar, passar para o povo, as verdades espirituais que não poderiam ser entendidas diretamente, mas Jesus utilizava o recurso da parábola. Então, ele usava de forma sistemática e, dessa forma, ele usava figuras, não é? Como a figura do pastor, das ovelhas, que servem de símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. A questão da alegoria é que serve para comparar uma coisa como se representasse outra. Porta, caminho, pão, pedra, não é? Então simbolizam e apontam para as verdades espirituais. Jesus, a fé, o céu, a verdade eterna. Então, essas coisas físicas e temporárias que Jesus toma como exemplo, ele usa a parábola para mostrar as verdades espirituais através da vida do cotidiano. Então aqui nós percebemos que Jesus é o aprisco das ovelhas, ele garante segurança, assistência e pertencimento das ovelhas no corpo de Cristo. Ele assegura isso. O bom pastor, versículo 11, o próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor. Em contraste com o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, a missão do pastor é oferecer vida tanto na perspectiva eterna como na celestial da salvação, na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. Então, Jesus, ele se põe contra o ladrão de almas, o ladrão de bênção, o ladrão de vida, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, que é simbolizado aqui pelo diabo.
e também pelos falsos líderes, falsas lideranças, que de uma certa forma mata também muitas pessoas e impede muitas pessoas de entrarem no céu e no caminho, porque muitos são desvirtuados, desviados por causa das atitudes e dos procedimentos desses falsos guias, falsos líderes, que Jesus coloca aqui também nesse antagonismo como mercenários. Ele disse, o mercenário não é o pastor. O pastor, ele cuida das ovelhas, e o mercenário, ele age de forma diferente. Nosso Senhor é indiscutivelmente o pastor dos pastores, que entra no aprisco e dá vida verdadeira ao rebanho. Ele não está dizendo que é o único, ele diz que é o bom pastor, porque a Bíblia diz que Deus deu pastores à sua igreja. Em Efésios capítulo 4, nós encontramos ali que Deus também deu pastores, evangelistas, profetas, doutores e mestres. Deus deu a liderança à igreja. Porém, existem também os mercenários e aqueles que não são líderes genuínos, que Jesus colocou aqui como mercenários. Então, as ações do bom pastor distinguem-se das do mercenário. Ao contrário do mercenário, o bom pastor dá a sua própria vida e demonstra generosidade ao proteger o seu rebanho. O sumo pastor, Jesus Cristo, ele voltará e pedirá conta à liderança, a todos aqueles que lideraram de qualquer setor da igreja, terão que dar conta. Não é só a liderança geral, mas as lideranças locais, e todos terão que dar conta das suas responsabilidades e também das suas próprias vidas. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus e também daquilo que foi entregue a nós como responsabilidade. O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, segundo está escrito em João 10, 27. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do Senhor, o sumo pastor, têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz de lobos. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Se você esteve conosco até agora, nosso agradecimento. Deixa aí um comentário, inscreva-se no canal e nos ajude a levar esse vídeo a mais pessoas. A todos o nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Vamos agradecer a Deus? Amado Deus e eterno Pai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de levar a Tua palavra através das lições bíblicas e dos comentários da Escola Bíblica Dominical através das lições, Senhor. Toma em Tuas mãos cada classe, cada vida, que o Espírito Santo de Deus possa colocar a palavra em cada coração e possa fazer, Senhor, vidas serem edificadas, transformadas e outros que venham aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Assim nós te agradecemos pela oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.